Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024. Como de costume, passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre a revisão da vida toda. Tivemos atualizações nos julgamentos, nos processos das ADIs 2110 e 2111 e vou trazer aqui para vocês algumas informações. Houve oposição de embargos nos processos, tanto na ADI 2110 quanto na 2111, e eu vou trazer aqui para vocês um resumo básico dos pedidos desses embargos de declaração. Esse andamento do processo, nessas oposições, essas manifestações, tem me surpreendido. Está sendo tudo muito rápido. Vou explicar para vocês aqui, vou mostrar o processo aqui, então me acompanhem até o final do vídeo, que eu trouxe os pontos interessantes aqui, podem ser positivos e refletirão ali na revisão da vida toda. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista na Advocacia Gasparotto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como de costume, já faço um pedido para você que está me vendo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Este aqui é o processo da ADI 2110. Portanto, no dia 3/6, houve a oposição dos embargos. No mesmo dia, conclusões ao relator. No dia 4, houve despacho do ministro relator, que é o ministro Nunes Marques. No dia 5, foi divulgado acerca do despacho do ministro, foi divulgado no DJE e conclusões ao relator. O que significa... Deixa eu mostrar aqui também, no processo da 2111, porque depois eu vou falar para vocês dos dois processos que são basicamente a mesma coisa. Aqui na DI 2111, dia 4/6, né, foi oposto os embargos. No dia 4, o despacho do ministro. Dia 5, publicado. Dia 6, houve uma manifestação, aqui uma petição de manifestação e alteração da atuação. O que é esse último procedimento aqui? Foi uma petição de manifestação da IDBP, o Instituto Previdenciário, pedindo para habilitar outra advogada. E esse próxima atualização aqui no processo alteração da atuação significa que sempre que é habilitada uma nova pessoa, aparece essa informação aqui. Então, essa petição aqui não está muito relacionada aí com o que eu quero apresentar para vocês. É só um pedido ali das partes para habilitar um novo advogado. Vamos aos principais pontos das manifestações que foram apresentadas pela IEPREV, opôs o embargo de declaração no processo 2111, só que no pedido alega ali que a posição de embargos ela deve também ser direcionada para a ADI 2110, visto que o julgamento no STF ocorreu de forma conjunta. Vocês lembram que foram julgados a ADI 2110 e 2111. Os embargos apresentados na ADI 2111 foi pela IEPREV, é válido para as duas ações, 2110 e 2111, e no processo 2110 foi apresentado os embargos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, é a parte interessada no processo. O ministro relator já despachou no processo da STF, e o despacho do ministro relator consiste basicamente no seguinte: ele abriu prazo para a parte contrária se manifestar acerca dos embargos, e isso aconteceu no dia 5/6, então a data da intimação 5/6. Quem que é a parte contrária nos processos? Presidente da República. Então, representado pela AGU, Advogado-Geral da União. O prazo para resposta, para a parte contrária se manifestar acerca dos embargos apresentados, é de 5 dias, a contar da intimação. Então, foi dia 5, 5 dias. Porém, quando se trata de união, no caso em questão que é união ou autarquia, o prazo é em dobro. Então, eles têm 10 dias para apresentar sua manifestação acerca dos embargos que foram apresentados. Qual que é o prazo para a União apresentar, quando eu falo União, Advogado-Geral da União, tá? Apresentar a manifestação acerca dos embargos até dia 14 de junho. Então, até dia 14 de junho vai ser juntado no processo ali a manifestação da parte contrária. Depois disso, haverá o julgamento dos embargos. Aí os ministros irão analisar os pedidos presentes nos embargos e haverá o julgamento. Processualmente falando,
né? Temos grandes chances aí. Enfim, temos que aguardar o julgamento ali desses embargos. Agora eu quero mostrar para vocês quais foram os pedidos nesses embargos de declaração que foram opostos ali pela IEPREV e pelo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores. O requisito dos embargos de declaração, quando opõe os embargos de declaração, é apontando ali se houve alguma contradição, omissão, obscuridade. São os requisitos que dão direito para entrar para opor os embargos, para apresentar os embargos. No caso, a Confederação dos Trabalhadores alegou omissão e contradição. E a IEPREV alegou omissão na decisão dos ministros. Então, o acórdão embargado, eles estão alegando omissão e contradição. O pedido principal nos dois embargos é que seja mantido o direito dos aposentados que ajuizaram a ação até a data da publicação do acórdão nas ADIs, que foi dia 21/3/2024. Por quê? Porque a decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela não é retroativa, ou seja, ela não alcança os casos passados, ou seja, direito adquirido deve ser preservado. Então, a decisão do acórdão, ela deve valer da data da publicação do acórdão para frente e nunca retroagir. É isso que nos diz aí todos os precedentes do STF, jurisprudência e o Código de Processo Civil. O que significa isso? Vou resumir para vocês para facilitar o entendimento. Deve ser preservado o direito das pessoas que entraram com a ação até o julgamento, até a publicação do acórdão. Até 21/3, todo mundo que já entrou com a ação deve ter o seu direito preservado, mesmo que a decisão nas ADIs tenha extinguido a revisão da vida toda. Então, isso é um ponto crucial, principal e que nos traz esperança de que a revisão da vida toda ela pode ser mantida para aqueles que já entraram com a ação. Nós chamamos isso de modulação dos efeitos da decisão. Existem precedentes. O que é precedentes? Existem julgados do STF nesse sentido. Que já houve julgamentos, seja de ação direta de inconstitucionalidade ou outro processo, de que quando foi decidido e publicado o acórdão, questões anteriores, processos protocolados, ações ajuizadas, foram garantidos os direitos daqueles autores. Direito adquirido ele deve ser preservado. Então esse é um dos pontos principais que eles estão pedindo nos embargos de declaração. Por isso que eles estão alegando omissão. Porque no julgamento das ADIs, os ministros não trataram esse ponto. Eles alegaram a constitucionalidade do artigo 3º e a aplicação da norma cogente, ou seja, sem direito de escolha. Bacana, eles alegaram isso. Mas eles deixaram de mencionar a partir de quando é válida a decisão daquele acórdão. Em regra, da data do julgamento para frente. Então, por isso que houve uma omissão. Quando eu digo que a expectativa ela é muito boa, que a revisão da vida toda seja mantido o direito daqueles que já entraram com a ação, porque não importa que o processo esteja no STF, os ministros eles devem respeitar o direito processual, eles devem respeitar os precedentes, os seus julgados que já aconteceram nesse sentido. Só é possível eles mudarem o entendimento, dizendo que a decisão das ADIs alcança também os processos, os casos retroativos, né, da decisão do julgamento para trás, se houver o voto de 2/3 dos ministros. Então, a maioria tem que votar nesse sentido, de que a decisão também ela vai retroagir. Então, sinceramente, eu tenho boas expectativas para que a revisão da vida toda tenha aí, pelo menos, um resultado positivo para quem já entrou com a ação. Mas, no entanto, todavia, que aperta aqui o nosso coração, acredito de vocês, que nos deixa aflitos, é de que alguns ministros não têm respeitado o direito processual, não têm agido como guardiões da Constituição, eles têm atropelado os seus próprios precedentes, atropeladas as leis que regem o direito processual e julgando ali os processos conforme os seus interesses. Isso está claro, ficou claro no julgamento das ADIs. O principal argumento deles de que a tese da revisão da vida toda não deveria prosseguir é o impacto financeiro que trazia para a União. Isso eles não têm que se preocupar, porque não diz respeito a eles, não é mesmo? Outro ponto muito importante que foi questionado nos embargos pela IEPREV é de que houve o julgamento
das ADIs 21, 21, 10, e na decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, eles decidiram também uma decisão que estava sendo discutida no recurso extraordinário. Então, eles trouxeram o julgamento do recurso extraordinário, que é o tema 1102 da revisão da vida toda, dentro do julgamento das ADIs. E isso a gente chama de prevenção. Se existe um processo relacionado, é prevenção. Para trazer aquele processo para os mesmos autos, quem deveria ter suscitado isso era a parte do processo na primeira oportunidade, e não qualquer parte do processo, qualquer fase do processo. Na primeira oportunidade, lá no início do processo, a parte deveria ter alegado que o recurso extraordinário da revisão da vida toda está relacionado com o tema das ADIs. Então ele tinha que pedir para os ministros, exclusivamente para o relator, o pedido deveria ser concentrado ali para o relator do processo, que é o Nunes Marques. Vou usar os termos básicos aqui para vocês. Ele deveria falar, o autor deveria falar o seguinte: ministro relator, o tema 1102 da revisão da vida toda tem relação com as ADIs. Eu quero que aquele processo faça parte do julgamento aqui das ADIs. Só que isso deveria ter acontecido lá atrás. E não aconteceu. Foi feito de ofício por parte dos ministros, julgaram ali as ADIs e já decidiram a revisão da vida toda, uma ação separada dentro do processo. Mais uma vez, violando ali as regras do direito processual. Então, todas essas questões que eu trouxe para vocês foram apresentadas nos embargos. Os ministros terão que agora discutir, eles vão votar esses pontos e vão decidir. Processualmente falando, esses embargos devem ser acolhidos e providos. Ou seja, e os ministros reconhecer que eles erraram nesses pontos e, no mínimo, modular os efeitos da decisão nas ADIs e manter o direito adquirido dos aposentados que já entraram com a ação. E outro ponto que foi discutido também nos embargos é sobre o valor financeiro, né? O INSS tem alegado ali 480 bilhões. Vocês já sabem que houve apresentação recente de um parecer econômico realizado pela IEPREV. Já foram discutidos isso, que o valor não chega nem a 6% do que foi 0,6% do que foi apresentado pelo INSS, 480 bilhões. Os ministros acataram ali como uma informação legítima e verdadeira e julgaram o processo com base nisso, mas não utilizaram documentos baseados em estudos econômicos. Então eles argumentam aí nos embargos também, contrapondo e discutindo, contrariando o que o INSS apresentou. Mas isso eu não vou entrar em detalhes, o vídeo já ficou um pouco extenso. O mais importante que vocês precisam saber é que existe uma grande possibilidade de que o direito adquirido seja mantido para aqueles que entraram com ação até 21/3/2024. Essa é a expectativa. Mais uma vez eu falo, se os ministros agirem como determina a lei e agirem como guardiões da Constituição, esse direito vai ser preservado. Agora, se eles se manifestarem da mesma forma que aconteceu nas ADIs, tudo pode cair por terra. Certo, gente? Basicamente isso. Agradeço muito a presença de todos vocês. Na próxima semana eu volto com novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.